Olá, seja bem-vindo aqui de novo no canal do GPEC no YouTube. Então, vamos dar continuidade à análise, né, ou melhor dizendo, à nossa leitura em forma de mapas conceituais do modelo cíclico de feedback autorregulatório, que é um texto escrito por Zimmermann e Moelan em 2009 no Handbook de Metacognição para Aprendizagem. Tá? Nós já fizemos 2 vídeos sobre esse texto, esse é o terceiro vídeo, e hoje nós vamos falar sobre a fase de desempenho que está nesse modelo cíclico de feedback autorregulatório, que possui 3 fases. Possui aqui a fase de antecipação e a fase de autorreflexão. Mas nesse momento, nós vamos falar especificamente da fase de desempenho. Essa fase de desempenho, ela envolve 2 categorias, né, 2 categorias principais: o autocontrole e a autoobservação. Muito bem. O autocontrole, ele vai envolver estratégias específicas e estratégias gerais. Lembrando que o desempenho é aquele momento em que eu estou realizando a tarefa propriamente dita. Pode ser um trabalho, pode ser uma avaliação, pode ser uma lista de exercícios. Então, existem as estratégias específicas, que são processos para abordar componentes específicos de uma tarefa, tá certo? Então, por exemplo, vou resolver aqui um problema de física, que me exige, entre outras coisas, que eu construa um gráfico. Então, tem uma estratégia específica de construção de gráfico, ou que solicite análise de um gráfico, ou que solicite a elaboração de um diagrama de forças. Então, são estratégias específicas, tá certo? E eu tenho que ter o controle de saber qual estratégia é a melhor ali. Envolve também estratégias gerais, né? Como autoinstrução, gestão do tempo, autoconsequências, imagens, estruturação ambiental, incentivos de interesse, busca de ajuda, tá bom? Então, autoinstrução são aquelas coisas que eu fiz para chegar ali, né, nesse momento. Então, tem alunos que gostam, por exemplo, de estudar construindo um conjunto de perguntas e respondendo esse conjunto de perguntas. Tem outros que gostam de fazer resumo, tem outros que gostam de preparar uma filazinha, né? Tem outros que gostam, por exemplo, de fazer mapas conceituais, ok? E ali eu tenho essas informações, eu tenho esses métodos de autoinstrução. As imagens são coisas que realmente têm a ver com imagens, né? Então, mapas conceituais são todas as formas de estudo que são mais imagéticas. Então, desenhos, pequenos fluxogramas. Então, outras formas que estão à disposição, onde eu posso colocar a minha informação. Então, por exemplo, estou estudando biologia, eu posso desenhar a célula e marcar todas as informações do que é ali. Então, numa imagem, eu tenho as informações. Então, é uma maneira de você representar uma leitura a partir de uma forma que fique muito mais fácil de compreender essa leitura. Outra estratégia geral é gestão do tempo. Então, se eu estou fazendo uma lista de exercícios que eu tenho que entregar daqui a uma semana, eu tenho que gerir esse tempo para de maneira que daqui a uma semana ela esteja pronta. E se eu estou fazendo uma avaliação que eu tenho que entregar daqui 40 minutos, eu tenho que gerenciar esse tempo, certo? Estruturação ambiental, então eu tenho que preparar o meu espaço para trabalhar. Tem coisas que elas ficam muito melhores, né? Se eu for fazer, por exemplo, um infográfico, fica muito melhor eu fazer um infográfico, às vezes, num aplicativo apropriado para isso, né? Ou fazer um mapa conceitual num software, né? Num programa que seja apropriado. Então, estruturar o ambiente, né? Ter um espaço para estudo, estruturar a mesa de trabalho, isso tudo é importante. Autoconsequências, né? Ter clareza do que vai acontecer se eu não
não me dedicar adequadamente, né? Pensar nas consequências que vão acontecer. Incentivos de interesse, quer dizer, o que é que eu posso ter, né? Se eu estou ali estudando, fazendo essa tarefa, eu posso dizer assim, olha, se eu conseguir ficar aqui sem, por exemplo, olhar o WhatsApp, né, nos próximos 30 minutos, eu acho que eu dou conta dessa leitura aqui, né, e depois eu gasto lá uns 40 minutos falando com os meus amigos, né, no WhatsApp. Então, eu crio incentivos de interesse. E a busca, opa, faltou essa aqui, mas a gente já corrige já, porque nós estamos com o sistema aqui funcionando. Então, a busca de ajuda, que é uma coisa muito importante dentro da autorregulação da aprendizagem, né? Que pode parecer que, você vai buscar ajuda, não se autorregulou, né? Não estudou. Não, veja, quando você busca ajuda é quando você já conseguiu, pelo menos, entender o que você não está entendendo. Então, você já fez uma primeira digamos, incursão ali, já tentou, já procurou no teu material, não conseguiu achar a solução, mas você já consegue ter uma clareza do que você não está entendendo, e aí você vai buscar ajuda. Então, essas são estratégias gerais, né, que você estão dentro ali do autocontrole. E tanto as estratégias específicas quanto as estratégias gerais precisam ser adaptadas e dependem da autoobservação. Por que elas precisam ser adaptadas? Porque às vezes você percebe, justamente pela tua observação, que não está funcionando adequadamente. Então, você tem que adaptar, né? E aí que entra a autoobservação nesse processo de desempenho, que ela acontece por autorregistro e por monitoramento metacognitivo, tá? Então, o autorregistro refere-se à criação de registros formais, né, de processos de aprendizagem e de resultados de desempenho. Eu acho que esse autorregistro é uma das coisas que nós somos todos muito deficientes, né? A gente não tem, por exemplo, um diário, né, onde a gente anota as coisas que estudou, as coisas que aprendeu, as coisas que ainda precisa aprender, tá certo? Ou que a gente registra como é que foi o nosso desempenho ao longo do semestre, nas disciplinas, que coisas a gente precisa melhorar. Esse autorregistro, ele ajuda a evitar sobrecarga no monitoramento metacognitivo, certo? Porque eu não preciso ficar lembrando de todas essas coisas se elas estiverem registradas. Então, esse monitoramento metacognitivo é justamente o rastreamento mental informal de resultados de desempenho e de processos de aprendizagem. Tá? Então, eu rastreio os meus resultados, eu vejo como é que eles estão, que é que eu preciso melhorar, vejo quais são os meus processos de aprendizagem, como é que eu preciso melhorar esses processos, tá bom? Se eu tenho registro, eu diminuo a carga sobre esse monitoramento. Fica mais fácil realizar esse monitoramento, ok? Muito bem. Então, vamos aqui para a última fase do processo, né? Do modelo cíclico de feedback autorregulatório do Zimmermann. Aí ele vai colocar aqui que a autorreflexão é composta por duas grandes categorias, né? O auto-julgamento e a autorreação, ok? E aí, vamos fazer aqui a leitura do auto-julgamento. Então, ele vai falar que, primordialmente, esse auto-julgamento, ele tem como forma-chave a autoavaliação, ok? E essa autoavaliação, ela é a comparação do desempenho ou com seu desempenho anterior, ou com o domínio que você tem das habilidades que são necessárias, né, dentro de um certo contexto, ou com o desempenho dos outros. Então, aqui a gente já começa a ver que a autoavaliação, ela sempre está relacionada, gente, a alguma coisa que eu, por exemplo, eu comparo o que eu fiz com algum padrão, tá bom? Se esse padrão que eu escolher for o meu desempenho anterior,
Então, lembra que a gente estava falando, né, sobre os objetivos, né, de aprendizagem? Então, esse desempenho anterior me coloca lá naquela situação de que eu tenho metas de aprendizagem. Se o meu padrão é o desempenho dos outros, então eu tenho metas de desempenho, ok? E se meu padrão é o domínio das habilidades necessárias, então aí é uma coisa bem interessante, porque eu vejo aonde que eu preciso chegar ainda. Eu tenho essas habilidades todas, eu já estou dominando todas as habilidades que eu preciso para esse contexto aqui de aprendizagem, ou eu preciso de mais coisas, tá? Então, esse é uma, digamos assim, é o top, tá certo? E essa autoavaliação, vamos lá para o nosso crosslink, ela é influenciada, vamos descer aqui um pouquinho para enxergar melhor. Esse é o momento em que a gente reduz o nosso mapa para poder enxergar. Muito bem, aqui olha, essa autoavaliação, ela é influenciada, ó céus, ó vida, ó azar. Esse aqui, pelos objetivos, né? Ok? Então, aqueles objetivos que eu promovi lá no meu processo inicial de antecipação, então eu vou ver se eu os alcancei. Por isso que essa autoavaliação ela é influenciada por esses objetivos. Vamos aproveitar aqui e vamos colocar pontilhadinho aqui, porque isso é um crosslink. Vocês estão vendo aí que o nosso programinha tem várias possibilidades. Não é nosso, né? É o CMAP Tool, mas é o programa que nós usamos. Muito bem. Então, voltando aqui, para que vocês possam enxergar. Então, a autoavaliação é influenciada lá pelos objetivos que eu organizei lá quando eu estava fazendo a minha análise da tarefa. Tá bom? E vamos ver aqui o outro caso aqui do autojulgamento, que ele também envolve uma atribuição causal, tá? E aí essa atribuição causal são as crenças sobre as causas dos resultados pessoais, né? Por que que eu cheguei nesse resultado pessoal? Ou é porque eu tenho uma crença lá em habilidade física, realmente isso aqui não tem condições de aprender, eu não vou aprender, minha mente não alcança, certo? Ou sobre o esforço, né? Se, tipo, pô, me esforcei demais, não deu nada, não vou me esforçar tanto mais, né? Quer dizer, eu esforcei pouco, é verdade, por isso que não foi tão bom. E sobre o uso de estratégias. Tá? Eu usei a estratégia errada, devia ter mudado a estratégia, né? E tanto a avaliação quanto a atribuição causal, né, que essas coisas estão aí, elas vão impactar a autossatisfação. Então, essa autoavaliação e essa atribuição causal é que vão me dar ou não satisfação sobre aquele processo todo de aprendizado. Muito bem. Mas é onde é que entra essa, assim, e tem aqui esse autojulgamento, ele tem um impacto sobre, vamos tentar enxergar aqui com mais facilidade. Então, o autojulgamento, e aqui vai ter que, vamos aqui, pôr em pontilhada. Esse autojulgamento, ele vai ter impacto, vamos descobrir onde. Aqui, ele vai ter impacto lá no interesse intrínseco, tá bom? Então, se eu consigo avaliar, entender quais são os resultados, por que que eu alcancei os resultados, o que que eu preciso melhorar, né? Então, né, se eu consigo fazer tudo isso, esse auto-julgamento, ele vai impactar lá no meu interesse intrínseco, tipo assim, cara, tu melhorou, tu pode melhorar ainda mais, então eu fico mais interessada. Cara, tu se esforçou pra caramba e não chegou a lugar nenhum. Isso pode colocar meu interesse intrínseco lá embaixo, tá bom? Então, tem essas relações.
Todas essas relações o Zimmermann coloca a partir de outros estudos que vão focar especificamente nisso e que apontam essas ligações aí, tá certo? Então, ele vai trazendo do texto dele e a gente está aqui transformando em mapas conceituais. Muito bem. Então, fechamos ali o caso do auto-julgamento por enquanto. Vamos ver quem é o outro lado ali. Então, é a autorreação, ok? Então, ela vai ser composta por essa autossatisfação, tá certo? E essa autossatisfação são as reações cognitivas e afetivas ao autojulgamento, né? Então, aqui eu já gero um ciclo, né? Porque aquilo que eu julgo, né, que eu faço o autojulgamento, ele vai gerar uma autossatisfação que pode impactar cognitivo e afetivamente o próprio autojulgamento, tá certo? De maneira que já gera aqui um ciclo. E essa autorreação, ela é composta, então, pela autossatisfação, tá certo? Que, além de ser essas reações cognitivas e afetivas ao autojulgamento, ela afeta as fontes de automotivação, tá? Então, ela vai direto lá nas fontes de automotivação, vai afetar todas. Aí nós temos aqui, então, além da autossatisfação, essa autorreação ela é composta por decisões adaptativas e decisões defensivas, ok? As decisões adaptativas levam ao aprimoramento do ciclo autorregulatório. O que acontece? Depois de tudo isso, né, quando eu cheguei lá na minha autossatisfação, eu vou ter as minhas reações. Eu posso ter uma reação, mesmo quando, digamos, minha autossatisfação não é tão boa, eu posso, se eu tiver uma autoeficácia boa, eu posso pensar assim, pá, cara, não fui tão bem, mas acho que posso melhorar. E vou lá e adapto as coisas que eu planejei, as estratégias que eu conheço, tá certo? Então, eu vou aprimorar o meu ciclo autorregulatório, ok? E tem as decisões defensivas. O que acontece com as decisões defensivas? Elas evitam esforços para aprender, então elas são diferentes um pouquinho dessas adaptativas. Então, onde eu falava assim, olha, se eu mudar, eu consigo melhorar, aqui o que acontece é o seguinte, eu, na realidade, eu me ponho na defensiva, né? Meus resultados não foram tão bons, eu me ponho na defensiva, e eu vou procrastinar, eu caio na apatia, eu me desengajo cognitivamente. Posso ter decisões defensivas se eu tiver uma super autossatisfação? Posso. Posso começar a pensar assim, putz, os resultados eu sabia que eu consegui e nem precisei de muito esforço. Vou procrastinar, fujo, perco o interesse cognitivo. Então, aqui é interessante lembrar aquilo que a gente já viu, né? Que a tarefa que a gente dá para os nossos alunos, ela tem que ter digamos assim, um desafio intrínseco ali da tarefa, que o desafie, mas que o motive, tá certo? Se for muito fácil, ele pode desengajar cognitivamente, porque isso eu já sei, e procrastina, cai na apatia, não quer mais aprender. E se for muito difícil, a mesma coisa. Isso eu não vou conseguir, procrastino e desengajo. Então, essa medida, né, da tarefa também é algo que nos compete enquanto docentes para ter esse cuidado, ok? Tanto as decisões adaptativas quanto as decisões defensivas afetam, vamos ver lá quem é que elas afetam. Elas afetam
aos processos de análise de tarefa, ou seja, por isso que é um ciclo em fases, tá certo? Então, quando eu estou lá no final, tudo que eu faço lá na última fase, que na fase de autorreflexão, vai impactar aqui a minha fase de antecipação. Seja um impacto nas fontes de automotivação, seja um impacto nos processos de análise da tarefa. Ok? Então, aqui nós fechamos essa nossa leitura, certo? Do ciclo autorregulatório. Então, essa leitura que foi feita aqui com base nesse capítulo de livro do Zimmermann e do Moylan, certo? Nós fechamos nesse momento, com esse terceiro vídeo, essa fase do artigo. Eu espero que tenha ajudado a todos que estudam autorregulação, a todos os docentes que querem melhorar, né, contribuir para que a aprendizagem dos seus estudantes melhore. Tá? Deixa comentários aí no vídeo, tá bom? Deixa comentários aí para a gente saber o que vocês querem saber mais, como é que vocês querem interagir com esse conhecimento, ok? Muito obrigada por estarem aqui conosco até agora.